Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de começar saudando você com as palavras bíblicas de Lucas 24, versículo 22, que diz assim: os discípulos de Emaús disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando ele, no caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Como tem pulsado o seu coração, o nosso coração, quando nós ouvimos a palavra de Deus? Seu coração tem ardido ao ouvir aquilo que Deus quer lhe ensinar, quer lhe mostrar, quer lhe falar? Espero que na celebração de hoje nós possamos sentir esse aquecimento, sermos renovados, a aprender um pouco mais daquilo que Deus quer nos ensinar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa celebração, ao nosso canal. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus, a comunidade de Jesus Cristo. Nós rogamos que este culto seja agradável ao nosso Senhor. E sendo assim, vamos orar? Pai de amor, nós rendemos graças nessa manhã, porque é soberano, porque é poderoso, porque é maravilhoso, é Deus e olha para nós e nos ama. Te pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco, aqueça o nosso coração com a Tua palavra, Deus. Que o meditar dos nossos lábios, que as canções sejam agradáveis a Ti. Receba este culto, Pai, como louvor, como gratidão. Que esta celebração, ó Deus, possa nos abraçar e nos envolver e aquecer o nosso coração nessa caminhada, nessa temporada de Páscoa, Senhor. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a acompanhar a leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 12 ao 19. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé, que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cedrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão. Lhe deram vinagre
Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabatani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Eloi, Eloi, lama sabatani, clamava ao Pai, o divino Jesus. O mundo se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabatani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Vamos então nesse momento nos colocar mais uma vez em oração? Senhor, te pedimos perdão, Pai, por não acreditar que Jesus está no nosso meio, ainda que tenhamos sinais concretos da sua presença. Perdão, Pai, por acreditar somente dentro das nossas limitações, esquecendo que Tu estás além de qualquer limitação humana, Senhor. Perdão porque não somos fiéis testemunhas da Tua ressurreição e não levamos Tua mensagem de arrependimento e perdão a todas as pessoas. Amado e poderoso Deus, Tu nos sondas e conheces o coração. Pedimos, ó Deus, que como conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações e sabes quando falhamos contigo, Senhor Deus, pedimos perdão. Senhor, além da nossa incredulidade, te pedimos perdão, Senhor Deus, muitas vezes porque erramos ao não entregar tudo a Ti. Perdão, Senhor Deus, por tentar resolver nossos problemas por nossa própria conta e assim acabamos fracassando, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e que dependemos de Ti totalmente. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Escuta o nosso clamor e aumenta a nossa fé. Purifica-nos, ó Pai, para que sejamos guiados e nutridos somente pelo Teu infinito e poderoso amor. Faz com que sejamos bons exemplos Teus, ó Deus, testemunhas fiéis por onde quer que nós andarmos. É o que nós pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade em eternidade. Amém. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que se nós não reconhecemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E aqueles que reconhecem e confessam os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que bênção! Receba, pois, então, o perdão no sangue de Jesus Cristo.
todos aqueles que confessam de forma sincera os seus pecados. E é porque nós somos lavados, perdoados, remidos, que nós louvamos e bendizemos ao Senhor com cânticos. Eu convido você, nesse momento, a louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos. Vamos louvar, bendizer, adorar. Nós não estamos aqui para assistir o culto, nós estamos aqui para cultuar, para celebrar o nosso Deus. Um Deus que ressuscitou, que vive está. E por isso nós celebramos. Vamos orar? Vamos... Bom dia, amados irmãos. Aquele momento gostoso que nós temos de louvor e adoração, de comunhão com Deus e de permitir também, através da poesia dessas músicas, que o Espírito Santo de Deus fale nos nossos corações. Nós possamos glorificar a Deus em todas as coisas e gravar essas coisas boas, como fala aquele texto de Levítico 3:21, que fala que eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Então é muito legal você ouvir os cânticos, cantar durante a semana os cânticos, aprender os cânticos e ficar com essas coisas na memória. Essas coisas nos dão esperança. Tudo mais a gente vai sempre ficando chateado e desiludido com tantas coisas. Então esse vai ser o primeiro cântico, é um cântico de composição do reverendo Edilson Botelho Nogueira, um grande amigo meu, foi pastor na nossa igreja lá do IPI do Ipiranga, depois em Campinas, que fala disso, desses momentos difíceis, né? Muita aflição, separação, que é o que nós temos aqui, mas a gente sempre tem a certeza que Jesus é quem está no controle de todas as coisas. Há certos momentos na vida que a gente não compreende, porque tanta luta e tanta aflição. Quando vem a enfermidade, até a separação, parece que a gente não vai resistir. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o princípio e o fim do que vai acontecer. Jesus está no controle de todas as coisas. A minha vida eu sei que tem sido melhor. Talvez seja perseguido, mas nunca desamparado. Quem sabe até passe tribulação, mas é certo que a presença do amigo e pastor Jesus garante a vitória de quem nele crê. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o princípio e o fim do que vai acontecer. Jesus está no controle de todas as coisas. A minha vida eu sei que tem sido melhor. Glória a Deus por isso, né? Que Ele está no controle de todas as coisas. Esse cântico é um cântico que foi cantado na primeira conferência missionária da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, mas ele tem espaço e contexto agora na nossa história. Ele é também da autoria do reverendo Edilson Botelho Nogueira, e ele ocorreu naquele momento que você se lembra, aquele momento histórico da queda do Muro de Berlim, em 1989, se não me engano, outubro, quando os povos, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, se uniram novamente e foram separados no final da Segunda Grande Guerra Mundial. E isso, e Berlim também, a capital, Berlim, também estava dividida em 4 pedaços, né, oriental e ocidental, e isso foi muito emblemático, né, aquela derrubada do muro foi muito bonito. Esse muro de concreto que existiu lá, tem uns pedaços lá que são guardados ainda, esse muro existe aqui na nossa terra, Brasil. Esse muro existe
quando nós hoje polarizamos todas as coisas nesse país. Então esse muro existe, é um muro que a gente precisa de derrubar, é um muro que precisa ser derrubado também. É um muro que, sendo derrubado, nós temos abertura para levar o Evangelho para muitas outras pessoas. Com esse muro levantado, a gente não consegue falar com quem está do lado de lá do muro. Mas quando o muro derrubar, quando a gente derrubar esse muro, quando a gente conseguir, no nome de Jesus, derrubar esse muro, então a gente vai ter oportunidade de evangelizar, levar o Evangelho para essas pessoas aqui no país Brasil. Finalmente o povo abraça o povo irmão, impérios vão caindo, fronteiras vão se abrindo, e a nova liberdade a ressoar. História revelada de Deus, conduzindo a história para o seu final.
o nome de Jesus. Louvado seja o nosso Pai eterno, que não negou a sua mão forte, mão que veio lá do céu para nos resgatar do nosso pecado, nos resgatar da nossa dificuldade, da nossa condenação, nos remir. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa obra que fez toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado pelo selo do Espírito Santo que nós temos no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo e acompanhando esse vídeo. Abençoa a vida de cada um. Fala, ó Espírito Santo de Deus, a alma de cada pessoa que nos assiste agora. Guarda o coração desses amados com o teu poder, com o teu amor. Nós te pedimos essas coisas, Pai, no nome poderoso e pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Gravando. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido você para a nossa meditação nessa manhã a acompanhar comigo a leitura de Lucas 24, do 36 ao 48, que diz assim: Jesus apareceu entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. E em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Palavras do Senhor. Nesse terceiro domingo de Páscoa, dessa temporada de Páscoa, desse caminhar até Pentecostes, nós somos lembrados da terceira e definitiva aparição do ressuscitado, narrado no Evangelho de Lucas. Ainda temos, no meio da admiração e da incredulidade aí dos discípulos, um prodígio diante da ressurreição de Cristo. Assim como os discípulos, nós hoje também temos dificuldades para assimilar a realidade da ressurreição. Por isso a importância dessa temporada de Páscoa, da meditação, da reflexão sobre o ponto mais alto do cristianismo nas nossas vidas. O Cristo ressuscitado, ele entra nas nossas vidas de uma forma única, sempre confirma a sua presença entre nós, e isso é maravilhoso. Essa presença vai além do racional, do físico, segundo o que nós entendemos normalmente. O Cristo crucificado não está mais morto, agora se faz presente e indica um novo caminho. Seja no entendimento das Escrituras, agora com o crivo cristológico, seja no programa de ação dos discípulos, que é testemunhar a nova realidade. O texto também de Atos, que nós lemos ao longo da nossa liturgia, é uma aplicação prática daquilo que Jesus indica aos discípulos no Evangelho. Pedro lembra aos discípulos que eles são testemunhas da ressurreição de Jesus e exorta as pessoas admiradas pela cura do coxo ao arrependimento. Imediatamente essa atitude ousada do testemunho de Cristo ressuscitado faz com que Pedro e João sejam presos. Agora nos concentremos aqui no finalzinho do Evangelho de Lucas, né? Dentro desse capítulo 24 aqui para nossa meditação nesse domingo de Páscoa.
que trata da ressurreição e das aparições do ressurreto. Esse capítulo é o resultado final do conflito entre Jesus e as pessoas que não acreditavam nele como Cristo profetizado e esperado. Cada trecho desse capítulo 24 tem um centro formado aí pela afirmação da necessidade da paixão e da ressurreição de Cristo. Num crescente, o evangelho relata a boa nova da ressurreição dada às mulheres, passa pelos 2 discípulos no caminho de Emaús e termina com a reunião do apóstolo e outros discípulos que conversavam sobre o que aconteceu. Esses 3 momentos, eles estão organizados da mesma forma, da dúvida sobre a ressurreição, à certeza e ao entendimento, sempre passando pela lembrança das palavras de Jesus pela explicação das Escrituras. Da falta do cadáver no túmulo, passando pela presença inicialmente oculta de Jesus no caminho de Emaús, a presença inequívoca e certeira do ressuscitado. Nós temos então uma progressão qualitativa das pessoas que recebem a mensagem e vivem a realidade do ressurreto. Elas são apresentadas para nós, então, em testemunhas que levam adiante essa mensagem, como nós estamos falando da importância do testemunho. Os apóstolos aqui e as outras pessoas, elas são instituídas de forma explícita a serem testemunhas do que viram, não só do que ouviram. Então, o trecho que nós lemos hoje está relacionado com o anterior, de 13 a 35, de forma muito espacial e temporal, né? O retorno dos discípulos que compartilhavam o reconhecimento de Jesus e a aparição a Simão faz com que esse grupo se reúna para comentar, para tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo, que ia além de uma ordem natural das coisas. Após isso, Jesus relembra esses discípulos sobre a promessa do Pai, que é o envio do Espírito Santo. Segue uma versão resumida, então, da ascensão de Jesus, do Senhor, no verso 50 a 53, que constitui o fecho do Evangelho de Lucas para dar início, então, à narração de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de destacar aqui para nossa meditação e nossa contemplação nessa manhã, o verso 38. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Coração, cardia, no contexto bíblico aí, no original em grego, que vem trazer para nós aqui um entendimento de que o coração não é apenas um órgão que bate no peito, mas sim todo o entendimento, o centro, o lugar da mente, o lugar, a fonte dos desejos, das vontades, dos propósitos, dos pensamentos. Ou seja, o coração aqui nesse contexto tem a função de cabeça, de mente que nós hoje entendemos, né? Então, ainda hoje, em alguns círculos, a gente usa esse conceito popular de coração, né? Para também aquilo que a gente pensa, mas hoje a gente sabe que está mais relacionado a sentimentos, mas é importante a gente notar que aqui no contexto bíblico não, ele está relacionado a entendimento. E talvez algumas traduções trazem no verso 42, não sei se é o caso da sua, não é o caso do que nós lemos aqui na NVT, mas traz a expressão lá entre colchetes, favo de mel, que traz essa ideia então também de algo que é doce, agradável ao paladar. Então, por outro lado, vale também a gente advertir que aí os versos 37 e 39 são os únicos lugares no Novo Testamento em que pneuma, ou seja, espírito, tem o sentido de fantasma, nos outros não. Então, só para deixar isso claro, é o único lugar que tem esse entendimento aí. Então, hoje, o que a gente tem aí de entendimento geral, então, aquele ser que não é natural e que traz medo e receio aí, não é esse caso, né, dos fantasmas, né? Então, o contexto, quando a gente pensa hoje em espírito, a gente pensa no Espírito Santo, no ruá, no pneuma, aquele que traz vida, né? Principalmente na questão teológica. Nesse texto, a gente tem aqui a dinâmica do Jesus pedagogo. Isso é maravilhoso. Ainda que o ressuscitado não esteja no túmulo e tenha aparecido aos discípulos do caminho de Emaús, a turma dos céticos teima em não acreditar, né? Ainda que Jesus tenha pregado,
tem ensinado em diversas oportunidades e que agora ele realmente confirma que ele iria ressuscitar. Isso não foi assimilado de cara aí pelos discípulos e isso fica claro. Então aqui Jesus volta novamente a aparecer e a reação desses discípulos pela incredulidade ao medo e à incredulidade. Então o ressuscitado, ele precisa mostrar as marcas da cruz no seu corpo, precisa comer com eles. Somente assim é que eles finalmente compreendem e acreditam. Assim se estabelece a verdade da ressurreição com a realidade incontestável do ressuscitado, com a presença do Cristo ressuscitado contínua ao ensinamento dos discípulos, agora com uma nova compreensão que transforma pessoas aterrorizadas em testemunhas corajosas. Então, no primeiro momento, Cristo precisa de tempo para demonstrar que ele realmente é ele e de que ele ressuscitou. Num segundo momento, o entendimento é imediato. Ao falar da sua trajetória, à luz das Escrituras, os discípulos entendem. Então, o suposto fracasso com a morte do Messias é substituído pela certeza da vitória, da ressurreição. E tudo isso fez com que fosse validada toda a atuação de Jesus de Nazaré como o verdadeiro Cristo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a chave hermenêutica que nós temos hoje para a leitura e interpretação das Escrituras. Segundo Lucas, o próprio Cristo estabelece isso nos versos 44 a 47. Agora, as Escrituras do povo hebreu passam pelo crivo de Cristo. A leitura bíblica precisa ser cristocêntrica. E aqui ela é estabelecida pelo próprio Jesus. Então, a aparição do ressuscitado não é somente para os seus discípulos, para que eles possam ter um conhecimento secreto da verdade. Não. O compreender e acreditar leva além. Né? A explicação viva da paixão e ressurreição, ela é motivada pela necessidade de fazer dos discípulos testemunhas. Testemunhas que possam levar a mensagem de arrependimento e perdão a todas as pessoas, em todo o mundo. É importante lembrar que Lucas, aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, o arrependimento inclui renúncia e partilha, o que leva a uma nova forma de relacionamento. Mas agora, com o cumprimento das Escrituras, o benefício não é só do povo de Israel, mas de todas as nações. Os discípulos estão a um passo de virar atores aí da propagação do Evangelho num discipulado comprometido com testemunho de paixão, da paixão e da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, realmente ressuscitou. É o que diz assim os ortodoxos russos quando eles saudam o evento da Páscoa, que faz aí toda a diferença, que é o ponto alto do nosso cristianismo. Nós já estamos então no terceiro domingo de Páscoa e ainda não conseguimos absorver todo o mistério que esse evento traz para nós. A ressurreição, ela aconteceu, ela é verdade. Tantas pessoas já acreditaram nisso e justamente por terem acreditado, viraram testemunhas do milagre divino. Mas ainda assim, muitas vezes, a dúvida se aproxima. Será verdade? Jesus ressuscitou? Jesus era o Cristo esperado? Essas dúvidas também surgiram na cabeça dos discípulos. Como é possível que eles não entendessem, sendo que eles andaram com Jesus? Eles estavam ali o tempo todo com ele. Então, muitas vezes, Jesus ele havia dito que ele era o Cristo prometido, ele atuava como tal, ele indicou que tinha que padecer, também morrer para daí ressuscitar. Então, Cristo ressuscitou. Isso é uma realidade que vai além do entendimento dos discípulos, que estavam ali reunidos comentando a aparição do caminho de Emaús, que nós meditamos a semana passada. Como é possível que a gente viu o morto? A morte é a realidade que não dá para transpor. A pessoa morta, ela fica morta. Até parece que eles esqueceram, né, de Lázaro, da filha do chefe da sinagoga, mas enfim. Não é possível entender aqui, eles não conseguiram entender o que as mulheres disseram. Não dá para acreditar no coração ardente dos que voltaram de Emaús. Ou será que é verdade? Então, no nosso texto aqui, o ressuscitado, ele apresenta-se no meio deles. Isso é maravilhoso. Porque Deus é o mesmo Deus e Deus nos surpreende.
surpreende os discípulos e surpreende a nós, a mim e a você. Quando a gente acha que não tem mais nada, ele aparece no meio de nós. Não tem como duvidar. Mas ainda assim, instala-se a dúvida e o medo. Vamos assumir, parece mais uma vez aqui o medo da teofania, né? Aquele que assustou Moisés, que assustou o povo e tantas outras pessoas. O que é isso? Quem é isso? É o fantasma. Como os discípulos são teimosos, né, em compreender e acreditar. E nós não somos muito diferentes. Jesus mostra para eles as suas feridas, as suas mãos, os seus pés, o seu lado da costela ferido, mas ainda assim não é possível acreditar. Jesus está morto. Não acreditavam quando olhavam para a solução do Cristo ressurreto. Não pode ser tão fácil, né, que nesse instante o coração diz, a mente diz, olha, ele está aqui na frente, mas ao mesmo tempo, né? Então, essa dúvida, Jesus, paciente, pede comida, porque afinal fantasmas não comem. Ele tem que demonstrar que é aquele que eles já conheciam. E assim, depois do susto, a coisa muda. Porque os discípulos ficam assustados em relação ao encontro com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Porque não era possível acreditar naquilo que se falava e vivia. O ser humano limitado e pecador não consegue ir além das suas barreiras. Deus mesmo precisa evidenciar, dentro das nossas limitações humanas, que existe alternativa para a morte. Depois de vencer a morte, Cristo precisa fazer com que seus discípulos possam entender e acreditar. Muitas vezes nós temos consciência, até ciência daquilo que vemos e vivemos, mas não conseguimos entender. É como aquelas vezes em que Jesus dizia: quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Jesus tenta aproximar os discípulos do que ele está acontecendo, ajudando eles, né? Jesus é maravilhoso nisso. Ele faz com que eles vejam, com que eles toquem, permite que eles assimilem, é toda essa pedagogia. E Jesus ajuda essas pessoas a irem além das suas limitações. E isso, como eu já disse, continua ainda hoje. Se o ser humano fecha, Deus abre. As regras do jogo trocam quando Deus está no meio. O amor divino permite que o ser humano possa estar perto dele, ainda que seja imperfeito e não acredite no que está diante dos seus olhos. Deus é Deus de milagre, de poder, de vida, de restauração. É interessante como Deus sai dos limites humanos justamente para ajudar suas criaturas, para ajudar a família que clama por aquele que está desenganado pelos médicos. Depois de comprovada a veracidade do fato da ressurreição, Cristo está prestes a concluir o seu labor com os discípulos. Para isso, ele dá entendimento, ele abre a mente deles. Aquilo que ele já havia ensinado, explicado, passa a fazer sentido na vida dessas pessoas. Se antes as escrituras eram vistas por judeus com olhos judeus, agora são vistas por discípulos por intermédio de Jesus. Passa a ter uma visão cristocêntrica também de todas as escrituras. E agora o critério é aquilo que promove Cristo, como disse Lutero. Isso é justamente o que Jesus apresenta e que depois os discípulos continuam. A leitura das Sagradas Escrituras tem que passar por Cristo. Diante do entendimento que traz o Cristo, não dá para nós ficarmos quietos. O discipulado aos pés de Jesus e esse relacionamento nos leva ao testemunho. É um caminho, o caminho do discipulado, do relacionamento, consequentemente leva ao testemunho. E é justamente por isso que Jesus envia seus discípulos para serem mensageiros, levar o seu nome, a sua mensagem de amor e proximidade que Deus traz o arrependimento e perdão dos pecados. Não é um conhecimento secreto que mais ninguém pode saber, é preciso ir para todas as nações. A autoridade do Messias faz com que as barreiras israelitas sejam quebradas. Os discípulos viram testemunhas, pessoas ativas que com certeza viram o ressurreto e agora proclamam essa mensagem a todas as criaturas. Cristo quebra o paradigma e abre a possibilidade do amor de Deus para todas as pessoas. Por isso não se esqueça, grave muito bem no seu coração.
nessa temporada de Páscoa, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Quando nós achamos que não tem mais nada, Ele aparece no meio de nós. Não tem como duvidar. Jesus mostra as suas feridas, as suas mãos, os seus pés, o seu lado. Por quê? Porque Ele sofreu como nós sofremos. Ele sabe tudo que nós passamos, as angústias, as dores, as dificuldades. Jesus é Deus conosco e nos ajuda além das nossas limitações. O ser humano fecha, Deus abre. O homem tampa, Deus destampa. As regras do jogo trocam quando Deus está entre nós. O amor divino permite que nós possamos estar perto dele. Ainda que sejamos imperfeitos, ainda que sejamos cheios de pecado, o sangue de Cristo derramado na cruz e a sua ressurreição nos justifica e ele nos vê como justos diante dos seus olhos. Creia, experimente, testemunhe desse amor e desse cuidado que Deus tem para conosco. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar, nós vamos louvar e depois nós vamos orar juntos. Que miserável homem, que só querido mendigo mal que antes sobrava e quero no desapontamento. Vamos orar então nessa hora? Bondoso e amado Deus, nós te rendemos graças pela nossa vida. Somos gratos a Ti pela nossa família, pelo nosso trabalho diário e pela possibilidade de convivermos uns com os outros como irmãos. Obrigada pelos dízimos e pelas ofertas que sustentam essa obra. Abençoe e multiplica sobre a vida dos que dizimaram e ofertaram. Pai, Tu revelaste a nós, em Jesus Cristo, Teu Filho amado, e enviaste ao mundo Teu Santo Espírito. E queremos hoje Te agradecer por essa dádiva, Senhor. Pai amado, Deus de misericórdia, Tu que tens conduzido e cuidado do Seu povo ao longo de toda a história. Por isso nós Te pedimos, olha para nós, inclina os Teus ouvidos para as nossas preocupações. Colocamos nesse momento de forma especial nas Tuas mãos e clamamos pela vida da Michele, sobrinha da Wanda, que está internada na UTI, lá em Catanduva, entubada. Deus, cura, Senhor Deus, providencia cura. Te pedimos pelo Rodrigo, filho do Pô e da Yolanda, Senhor.
Cuida, visita ele naquele leito de UTI em que ele está desde o acidente, que as cirurgias realizadas, ó Deus, possam realmente fazer efeito para que ele possa sair do coma, Senhor. Nós também temos que agradecer a Ti, Senhor. Te agradecemos pela vida do Eduardo, que clamamos durante esse tempo. Ele foi estubado e agora está em processo de recuperação no Hospital Estadual e clamamos que essa recuperação seja breve, que logo ele possa estar bem e possa estar em casa, Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos e pedimos, guia-nos com as tuas mãos poderosas para que sejamos fiéis testemunhas, ó Deus, do teu amor, aonde quer que nós andarmos. Que nós tenhamos sempre, Senhor, sempre, um coração que haja ao ouvir a tua voz e que ela nos faça perceber as dores e dificuldades daqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, Pai. Na certeza de que Tu estás sempre conosco, guardando-nos de todo mal. Entregamos as nossas dúvidas e incertezas das Tuas mãos, Senhor Deus. Que nós possamos sempre descansar em Ti, lembrando de todas as promessas que o Senhor fizeste e lembrando da Tua fidelidade, Pai. Pai Santo, faça-se presente na nossa comunidade, na IPI em São Carlos, entre os teus filhos e filhas amados. Age na vida de cada um de nós, sustenta, fortalece, ó Deus, diante das demandas e das dificuldades do dia a dia, Senhor. Cuida da nossa saúde, das nossas famílias. Pai, também clamamos, ó Deus, por todas aquelas pessoas que sofrem doenças nesse momento. Te pedimos pelas pessoas hospitalizadas por causa do Covid nas enfermarias e UTIs desse país. Sê misericordioso, Pai. Clamamos pelas autoridades instituídas, presidente, governadores e prefeitos, para que eles governem para o povo, Senhor Deus. Sê misericordioso e abençoa eles, ó Deus, para que eles possam abençoar o povo. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Também te pedimos, ó Deus, por aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Consola, Senhor Deus, fortalece, nós te pedimos, Senhor. Pedimos por aqueles também que sofrem de depressão, de solidão, para que o Senhor realmente fortaleça a vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Nós intercedemos por cada uma delas e pedimos que Tu também nos capacite e impulsione, Senhor Deus, a sermos fonte de cuidado para a vida dessas pessoas. Olha, Senhor, por Teus filhos e filhas que vivem nesse mundo com tanta violência, tragédia e dor. Nós pedimos que o Senhor nos conceda a paz que excede todo entendimento. Fica conosco, ó Deus, que nós possamos sempre sentir a Tua doce presença na nossa vida. Guarda-nos, Pai, em todos os momentos. Por isso e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar, nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês também são testemunhas enviadas por nosso Senhor. Contem a todas as pessoas o que vocês experimentaram a partir da ressurreição. Vão em paz, tenham um ótimo domingo e sirvam ao Senhor com alegria ao longo dessa semana. Até o próximo domingo e que Deus te abençoe.